Se a salvação depende da graça, da fé e do dom, três coisas espirituais, não podemos fazer nada para sermos salvos. Esse é o tema da mensagem. Meu nome é Júlio Chaves e eu sou do canal Acorda, Povo de Deus. Queridos, todos nós, eu creio, se não a maioria absoluta, éramos evangélicos. Eu passei 14 anos no sistema religioso, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também, nunca fomos literalmente adestrados. Porque tudo que os pastores falam, a maioria dos evangélicos dizem glória a Bé, glória a Bé. São literalmente ovelhinhas nesse curral, nesses alçapões, nessas arapucas chamadas igrejas evangélicas. Muitas delas, inclusive, são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Claro que existem homens sérios, éticos, com rótulos aí de pastores, que são vítimas do sistema. Eu conheço pessoas honestas, mas a maioria sabe, tem consciência que está enganando, e muitos deles são ateus, com certeza absoluta. Então, se a salvação depende da graça, da fé e do dom, não podemos fazer nada para sermos salvos. Porque os pastores, eles pegam na alma. Porque eles sabem que Eclesiastes 12:7, o Espírito volta. Ora, se o Espírito volta é porque já esteve lá, retorna. E Filipenses 3:21 diz, com um novo corpo glorioso igual ao dele. E eles se apegam na alma. Mateus 10:28, Jesus disse, corpo e alma para o inferno, para a sepultura. Jesus, quando falou de inferno, se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão, que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Nesse lixão, nesse crematório, jogava-se pessoas e animais mortos. Por conta do odor, jogava-se enxofre, para manter o fogo sempre aceso e os vermes brotavam. Então, o inferno falado por Jesus, que muitos pastores sabem, mas não pregam, porque inferno é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso, juntamente com o Satanás deles. Então esse inferno falado por Jesus foi um crematório, um lixão. Então eles se apegam na salvação da alma, meu irmão, cuidado, onde sua alma vai passar a eternidade. Então nós estávamos nesse sistema religioso, mas nós nunca fomos literalmente adestrados, manipulados, doutrinados. Éramos, sim, porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. Só que tem aqueles que são literalmente adestrados. O que o pastor falar não importa. As ovelhinhas dizem glória a Bé, glória a Bé. Nós não. Nós estávamos nesse sistema religioso com um pé na frente e outro atrás. E aquela coisa batendo aqui, rapaz, a conta não fecha. Tem alguma coisa errada aqui. Tem coisas que eu ouço, não faz nenhum sentido. Então a gente estava com o pezinho na frente, só que até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. Até que um dia nós ouvimos, glória a Deus, eu sabia que tinha algo de errado. Na graça tudo fecha, a conta fecha, faz sentido, tudo se encaixa. Só que quando nós estávamos nesse sistema religioso, a gente tinha sempre uma pulga atrás da orelha. Então, considerando que eu aqui interprete aqui um evangélico que eu era, mas que sempre fui curioso, eu não era literalmente adestrado pelos pastores. Eu desconfiava. Tem alguma coisa errada. Então vamos imaginar que essa mente aqui evangélica esteja ativa. Que eu seja literalmente um evangélico do sistema religioso. Então você se coloca aí no meu lugar, você sendo um evangélico, mas que não é literalmente adestrado, manipulado, ok?
Então, considerando esse texto aqui para um evangélico que não é adestrado, se a salvação depende da graça, da fé e do dom, não podemos fazer nada para sermos salvos. Significa que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, porque o texto aqui está dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de você, de vós, você, os efésios, é dom de Deus. Ou seja, graça, fé e dom para ser salvo. 3 coisas espirituais que a gente não compra no supermercado nem na feira. Me dê 1 quilo de graça, 1 quilo de fé e 1 quilo de dom. Não tem. Coisas espirituais. Então, está afirmando aqui que Paulo está dizendo que para ser salvo não depende de ninguém, inclusive o Efésios 2:9 não vem por obras. Não vem de vós, de vocês, Efésios, mas é um dom de Deus, graça, fé e dom. Então, se é pela graça, fé e dom, eu com a mente evangélica, Deus já determinou. Eu imaginando que eu acredito que muitos vão para o céu e muitos vão para o inferno de tormento. Inclusive esse inferno de tormento, Paulo nunca falou. Mas vamos lá. Então isso aí, essa salvação, Deus já determinou. Não gostei desse seu sorriso. Você vai para o inferno. Nossa, que sorriso bonito. Você vai para o céu. Então é mais ou menos isso, né? Você percebe o quanto os evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, literalmente, pegando ao pé da letra de uma mente religiosa, é graça, fé e dom. E Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ou seja, não depende de nós, não vem de vós, não é por obras para que ninguém se glorie. Então você percebe que os próprios pastores entram em contradição. Porque eles falam, Romanos 10:9, se confessares com tua boca, serás salvos. Olha, quer dizer que Paulo entrou em contradição quando ele disse, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo disse, graça, fé e dom. E Romanos 10:9 ele diz que tem que confessar. Ora, se eu tenho que confessar, se os efésios têm que confessarem, depende deles, porque isso aí é obras. Parece que Paulo entrou em contradição, né? Se confessares com tua boca, graça, fé e dom. Contradição? Não. Aqueles que confessaram com a boca é porque foi derramado sobre ele a graça, a fé e o dom. Você chega, pergunta para alguém, um ateu, por exemplo, ele não tem fé. Ora, mas a fé não é algo espiritual? Repito, você compra 1 quilo de fé na feira, no supermercado? Não, é espiritual. Então, se o pastor diz, você tem que ter fé, você não foi curado porque você não tem fé. Ora, mas a fé é algo que eu compro ou que Deus derrama? Que Deus derrama. Então, se um evangélico não tem fé para determinadas coisas, significa que Deus não derramou sobre ele a fé, porque é algo 100% espiritual e que não depende de mim. Graça, fé e dom. Então, se um ateu não tem fé, foi Deus que não colocou fé sobre ele. Se uma pessoa tem muita fé, é Deus que está colocando a fé sobre ele. Você percebe que não temos absolutamente nada, não existe nada que possamos fazer, porque tudo é Deus. Não existe livre-arbítrio. Eu falei numa mensagem escrita na comunidade, nos posts, que nós não temos sequer, nós não escolhemos para nascer no Brasil ou no país de origem. Você não pediu para nascer branco ou uma pele escura. Você não pediu para nascer pobre nem rico. Você não pediu para... Você não escolheu seu pai. Você não escolheu a sua mãe. Você não escolheu sequer o seu nome. Como é que você vai ter o livre-arbítrio para decidir as coisas de Deus?
o livre-arbítrio, que não tem na Bíblia esse nome livre-arbítrio, quebra a soberania de Deus. Se o homem tem um livre-arbítrio, Deus não é soberano. E ele é soberano. Isaías 46, 10, e eu faço toda a minha vontade. Jó 42, 2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É esse Deus que eu prego, que nenhuma religião prega. Um Deus que é soberano e que faz toda a sua vontade. Um Deus que não é igual a esse Deus da religião que está tete a tete com o ser humano. Não, Deus, ele é poderoso, mas ele é um pouco mais poderoso do que os homens. Porque existe aí um Satanás que Deus está lutando e guerreando. Deus e os anjos, Satanás e os demônios. Na maioria das vezes, Deus ganha. Mas muitas vezes, perdi meu filho nas drogas, perdi para o Satanás. Deus guardou o teu filho, irmã, porque lá na frente Satanás ia pegar ele e ia levar ele para o inferno. Muitas vezes Deus recolhe um filho amado para que ele não perca a salvação lá na frente, porque Satanás, Deus viu que Satanás ia pegar ele e Deus, sendo esperto, guardou a pessoa. Isso é um conforto para uma mãezinha, para um paizinho que está enterrando um filho. Entendeu, mãezinha? Deus guardou, porque Deus viu que Satanás ia pegar ele. E ele guardou. Ah, é mesmo, aleluia, glória a Deus, glória a Bé, glória a Bé. E a irmãzinha acredita nisso, de certa forma, é uma palavra de conforto para ela, que está ali enlutada por conta de um filho, de uma filha, de um ente querido. Mas isso é uma heresia muito grande. Esse é o Deus pregado pelas religiões, principalmente pela religião evangélica, né, que prega um Deus que está lutando, que está guerreando, que está na peleja. Meu irmão, vamos pelejar. Existe uma luta, uma batalha espiritual, quando na verdade nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Deus nunca esteve guerreando e lutando contra ninguém. Mas é óbvio que o sistema religioso não tem interesse que entendamos dessa forma. Porque quando os evangélicos compreendem que tem uma luta, que tem uma batalha, para onde eles vão? Para esse lugar chamado de igreja. É um sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Voltando à mensagem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça, fé e dom. Só que o sistema religioso não tem interesse em pregar. Muitos sabem que essa salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Como os evangélicos estão sendo enganados. Salvação na Bíblia nunca se referiu ao Espírito. Todo Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeitos e completo, disse Paulo em Colossenses 2,10. A salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. E não tem nada a ver com o âmbito espiritual. Nada na Bíblia, nem nos dias de hoje, afeta, altera o plano espiritual. Porque todo espírito é perfeito e eterno. E quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. Salvação na Bíblia se referiu literalmente à salvação da alma, da pessoa, do ser humano, dos judeus, também gentios, com relação à grande tribulação que foi no ano 70 AD. Mas, Júlio, onde é que tem isso na Bíblia que foi no ano 70 AD? Ora, a Bíblia não fala de meses, literalmente, nem de dias, de anos, não fala isso. Né? José, o pai adotivo de Jesus, morreu? Claro que ele morreu, Júlio. Onde é que tem na Bíblia que ele morreu? Maria Madalena morreu? Morreu. Onde é que tem na Bíblia que ela morreu? Jesus, quando falou em Mateus 24, 1 e 2, que ele disse, está vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedras. Vai ser tudo destruído.
Jesus, quando falou isso, ele tinha 32 anos. Quando foi que isso aconteceu? Essa profecia de Jesus em Mateus 24, 1 e 2. 38 anos depois, no ano 70 DC. Jesus disse que isso iria acontecer no ano 70 DC. Gente, daqui a 38 anos, isso aqui vai acontecer. O templo será destruído. Ele falou no ano 70? Não, mas essa profecia de Jesus se cumpriu quando? No ano 70 DC, em abril do ano 70. Você percebe que foi tudo para Israel, tudo para aquela época? Então a Bíblia não tem. Mas no ano 70 foi tudo concluído na Bíblia. No ano 70 houve a ressurreição dos Espíritos. No ano 70 houve a vinda de Jesus, de Deus, trazendo juízo sobre Israel. Porque uma coisa é a volta de Jesus, que aconteceu literalmente em Atos 2:4. Essa volta aí, ó, Jesus está voltando, meu irmão. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, habita em você, pastor evangélico, como é que Jesus vai voltar? A volta de Jesus foi literalmente em Atos 2:4, quando o Espírito de Deus, o próprio Deus, entrou em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2:28, que ele iria entrar em toda a carne. João 14:28, ele disse para os discípulos: eu vou voltar para vocês. Vocês quem? Os discípulos. E essa profecia, essa promessa de Jesus de voltar para os discípulos, João 14:28, aconteceu quando? Em Atos 2:4, quando o Espírito entrou em toda a carne. Ele disse no tempo de sua carne: importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Agora, se eu for, eu vou-lo enviarei. Por quê? O Espírito Santo não poderia vir com Jesus aqui na terra, porque dentro de Jesus estava o próprio Espírito Santo, o próprio Deus encarnado. Está lá em Hebreus 12:14, que ele participou de carne e sangue, entrou no ventre de Maria e foi revestido de carne e sangue, e essa carne com o nome de Jesus, Emanuel. Não estou preocupado com o nome dele. Mas para que o Espírito Santo entrasse ali em toda a carne, Jesus teve que subir. Porque é impossível Jesus, dentro de Jesus, o próprio Deus e o Espírito Santo vir. Impossível, porque os dois ali são um. Deus dentro de Jesus. Dentro de Jesus estava o próprio Deus. Então ele teve que subir. Ali com certeza houve a carne dele. Houve uma decomposição, né? Porque carne e sangue não entra. Jesus ali deixou de existir o Nazareno. Deus subiu. E depois ele em Atos 2 voltou. Que foi exatamente a volta dele. Quando ele prometeu para os discípulos: eu vou voltar para vocês. Então a volta de Jesus, que os evangélicos tanto esperam, foi exatamente em Atos 2:4, quando o Espírito de Deus entrou em toda a carne. Isso foi a volta, mas a Bíblia fala muito mais da vinda, trazendo juízo. Não é? Hebreus 10:37. Em pouco tempo, aquele que vem virá, não é voltará, virá e não tardará. Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou, ou seja, a sua vinda, não a volta. Paulo, quando falou em Hebreus 10:37, aquele que vem virá, o Espírito de Deus já estava em Paulo, como em todos os discípulos. Como é que ele vai voltar? Ele já estava. Então essa vinda que Paulo fala, virá, não foi a volta, foi a vinda. A Bíblia fala muito mais da vinda, a minha vinda, trazendo juízo para Israel. Não foi literal, foi uma maneira de dizer que a vinda dele trazendo juízo, a vinda dele foi representada pelo juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, Apocalipse 1:7. Nuvem significa juízo.
Isaías 19:1, ele trazendo juízo numa nuvem ligeira, galopando numa nuvem ligeira. Você consegue imaginar ele cavalgando numa nuvem ligeira, pocotó, 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 pocotó? Não, trazendo juízo sobre o Egito, trazendo juízo sobre a Babilônia. E o último juízo dele, representado pelo juízo sobre Israel no ano 70. Então, salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70, a salvação literalmente da pessoa, da carne, da alma, do ser humano, dos judeus, dos gentios, com relação à grande tribulação que foi no ano 70. No ano 70 houve a ressurreição dos espíritos, a grande tribulação e o juízo de Deus. Por isso que Jesus disse a Pedro, e a porta do inferno, da sepultura, não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus santos, meus eleitos, meus predestinados, aqueles que possuíam espíritos. Porque ímpios na Bíblia não tinham espíritos. Eles foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. A Bíblia acabou. Pedro fala lá em 2 Pedro 3,7, para a destruição de todos os ímpios. O Salmo 37:29 diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Já estamos vivendo isso. Então, no ano 70, na grande tribulação, aconteceu a destruição de todos os ímpios. Claro que alguns passaram. O general Tito morreu no ano 81, mas o salmista lá 37 diz que a descendência dos ímpios, o nascimento do ventre materno será aniquilada, a descendência será aniquilada, porque os ímpios foram feitos por Deus, criados por Deus, gerados por Deus, para que ele concluísse a sua obra literária. Foi através de um ímpio que não tinha espírito que o pecado entrou no mundo, uma transgressão que Paulo disse que o pecado entrou através de Adão, um ímpio do pó. Adão não tinha espírito. Foi através de um ímpio, eu creio, que Judas traiu Jesus. Deus não ia fazer com que um eleito, um detentor de espírito, entrasse o pecado no mundo através dele e que ele fosse usado por Deus para trair Jesus. Não, Judas veio para isso. Mas eu creio que Judas ele não tinha espírito. Ele era um ímpio. Porque foi através de dois ímpios que o pecado entrou no mundo e que Jesus foi traído. O salmista já profetizou essa traição. Ou seja, foi apenas o cumprimento das profecias messiânicas. Então, ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária. Hoje, todos são eleitos e detentores de espírito. Já estamos vivendo o Salmo 37:29. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a ele. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está falando da salvação se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. Gente, eu tenho tocado nessa tecla com relação a cartas. Se os evangélicos compreenderem isso. Gente, se eu mando uma carta para você, o que é que tua família tem a ver com isso? E o que é pior, o que é que a tua geração futura tem a ver com isso? Não foram diários. Nossa, Paulo, João, Pedro, encontramos aqui os diários deles. Umas coisas que vão acontecer no futuro. Não, gente, foram cartas. Olha só, cartas de Paulo aos Efésios. Esse vós aqui não tem nada a ver conosco. Vós na Bíblia não somos nós. Vocês na Bíblia não somos nós. A maioria dos pastores sabem disso, gente. Olha só, cartas. Toda a carta de Paulo, no começo, Gálatas 1:1, ele faz uma saudação ali. Olha só, ele escreveu essa carta aqui aos Efésios, mas olha o que diz Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, aos eleitos, aos predestinados que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Paulo mandou uma carta, gente. Escreveu uma carta à igreja aos Efésios. Uma carta, simplesmente isso. Remetente Paulo, destinatários Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, Romanos. Cartas, remetente e destinatários. O que é que nós temos a ver com carta? Olha só o que Paulo nos disse. Nos? Não. E por que Deus fez com que... Não, isso aqui é para mim e para você, meu irmão. Foi por isso que Deus fez essa palavra chegar a mim até você. Porque a Bíblia é um manual de doutrina para mim e para você. Isso é mentira, é heresia. A Bíblia não é nenhum manual de doutrina para nós, gente. A Bíblia hoje é um livro histórico. E por que Deus fez com que essas cartas de Paulo e todas as demais chegassem até nós, através desse livro lindo e abençoado, para que nós o conheçamos? Apenas isso. É através desse livro lindo, maravilhoso, que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Mas é através desse livro histórico hoje que eu conheço e que nós conhecemos o nosso Deus. Um livro de história, gente. Se esse livro não existisse, no âmbito espiritual, não ia mudar absolutamente nada. Se você quiser conhecer a história de Santos Dumont, você vai à vida de Santos Dumont, você vai no livro de história. Se você quer conhecer a história de Thomas Edison, nossa, vamos no livro de história. Se você quer conhecer Deus, o único Deus, criador de tudo, você vai nesse livro aqui, aqui tem a manifestação dele para com o seu povo, Israel. Mas esse livro não é um manual de doutrina, esse livro usado por malandros, pilantras e oportunistas é uma maneira de enricar, de ficar milionário, contando histórias e espiritualizando tudo. É isso que os pastores fazem. E todos eles, sem exceção, os pilantras, picaretas e os honestos, todos eles pregam um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Até porque salvação se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Hoje você, quando entende essa palavra, você tem a sua mente salva dessas religiões, salva da religião evangélica, mas nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Você não passa nem na calçada e você vai ter uma paz indescritível, uma paz que você nunca teve na sua vida. Só que esse entendimento, Deus dá a alguns, não dá a todos. Deus tira o véu da religião de uns e não tira de outros, porque Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade dele. Você já pensou se todo mundo gostasse só de MPB, como eu gosto? Né? Mas durante 14 anos eu só cantava a música gospel. Esse lixo que está aí, que são letras para tirar dinheiro dos evangélicos. Apenas isso. Então vamos lá. Você vê que Paulo escreveu carta aos Efésios, aos Gálatas. Carta, gente, remetente e destinatários. Olha só, no tempo de Paulo, Éfeso era uma grande e importante cidade portuária, capital da província romana da Ásia, na costa da Ásia Menor, a atual Turquia hoje, olha só. João escreveu o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, está lá Apocalipse 11, que também era a Turquia. Você vê que a Turquia era o cenário dos missionários, das pessoas da época da Bíblia. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Era um centro cultural, religioso e comercial, com uma população considerável e diversos templos, incluindo o famoso templo de Ártemis, que era justamente a deusa Diana, que lá em Atos 2, Paulo bateu de frente, combatendo o sistema religioso, a deusa Diana, e Paulo quebrou os caras.
Em toda a Ásia, ali, quase toda a Ásia, parte da Europa, Paulo quebrou os caras que estavam ganhando dinheiro idolatrando a deusa Diana. E às vezes eu combato o sistema religioso que está no nosso meio. Ângelo Chaves, faz isso não. Eu combato o sistema religioso aonde quer que ele esteja. E ele está no nosso meio. Paulo chamou Pedro de hipócrita. E Pedro, o irmão Pedro, não era um pilantra, picareta não. Paulo chamou, sai com a tua hipocrisia, Pedro. Sai do meio dos gentios. E Pedro lá, Paulo chamou ele de hipócrita. Paulo combateu o sistema religioso lá, a deusa Diana lá em Atos, os caras ficando ricos, milionários, pregando essa idolatria, idolatrando a deusa Diana lá de Éfeso. Pregando e estabelecendo, então, Paulo passou um tempo considerável em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, pregando e estabelecendo uma comunidade cristã forte. Gente, eu não posso deixar de falar de salvação se não falar de Marcos 16, 15 e 16. Ah, Júlio. Marcos foi escrito até o 9. Tudo foi acrescentado. Estou me referindo a isso até porque eu creio que foi da vontade de Deus que isso que fosse colocado na Bíblia. A Bíblia não foi adulterada literalmente. Isso não existe. Para nós que estamos na graça, nossa, Deus está dizendo, nossa, como as pessoas adulteraram a minha palavra. Esse é o Deusinho, eu não prego esse Deusinho. Certo? Então, os pastores pregam, enganam muitos evangélicos usando essa passagem. Meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Aí Pedro pregou lá em Atos 2, 3.000 almas, 3.000 judeus, pessoas, seres humanos foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Foi pregado o evangelho da circuncisão, que foi dada a Pedro, João e Tiago. E 3.000 judeus, Pedro, nós cremos que Jesus é o Messias de quem os profetas profetizaram. E esses 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Eles não ficaram em Jerusalém. Eles fugiram para os montes. Jesus falou isso. Os que estiverem em Jerusalém, na Judéia, fujam para os montes. Quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está chegando o seu fim, a destruição, a grande tribulação. E quem seguiu os conselhos do Nazareno? Aqueles que creram que ele era o Messias. Agora, os judeus que não creram, que eram os anticristos, não creram, estão esperando o Messias até hoje. Então, aqueles que eram contra o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, João fala que havia vários anticristos. Era um movimento, era um partido. E os judeus eram os anticristos, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Pedro, quando pregou em Pentecostes, 3.000 judeus foram salvos. Salvos literalmente, a carne, a pessoa da grande tribulação que foi no ano 70. Eles não ficaram na Judéia, fugiram para os montes. Nossa, gente, Jesus disse quando Jerusalém estiver cercada de exército, está acontecendo, vamos fugir. Foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Essa é a salvação da Bíblia, gente. E esses que foram salvos pela graça, pela fé e pelo dom. 3 coisas espirituais que provam que o próprio Deus já determinou na época quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, largue a porta espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, e estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Jesus aí já profetizou em Mateus 7, 13 e 14 que a maioria ia ser condenada, a maioria ia entrar pela porta larga, o caminho da perdição, da destruição, que foi a tribulação do ano 70. E estreita e apertada, a minoria não vai acreditar em mim. Por isso que ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Mas isso foi da vontade de Deus. Então esses 3.000 judeus foram salvos porque entenderam que Jesus era o Messias. Aí o sistema religioso, juntamente com Marcos 16, 15, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus, vamos fazer o ID, vamos ganhar almas para Jesus. Esse é o Jesusinho, é o Deusinho pregado pelas religiões.
Então, Marcos 16, 15 e 16, Jesus deu uma ordem aos discípulos: ide por todo o mundo, mundo de Israel, terra de Israel, mundo habitável da época, o Aikomim, mundo habitável da época. Como é que os discípulos iam pregar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, com aquela embarcação, aqueles barquinhos deles, gente? Mundo de Israel. Enquanto os evangélicos continuarem acreditando que mundo é planeta, terra é planeta, vão continuar sendo enganados por esse sistema religioso. Ide por todo o mundo, mundo de Israel, meus discípulos, pregai o evangelho. Que evangelho Jesus está mandando pregar? O evangelho da circuncisão. Paulo não tinha nem surgido aqui ainda. Aqui está se referindo à salvação dos judeus, porque Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos e não de todos, para perdão dos pecados. Olha que heresia os evangélicos dizendo que são pecadores, anulando o sangue, o sacrifício e a cruz. João 1, 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os evangélicos, o sistema religioso, ressuscitou o pecado, fazendo com que os evangélicos acreditem que são pecadores, comendo aí no pasto, e tudo que o pastor disser, eles dizem: glória bé, glória bé, eita bé, bé. É exatamente isso, gente. A gente ri sobre isso, mas é exatamente isso. Você que é evangélico, você só é uma ovelhinha nesse curral. Você é só mais um número alimentando esse sistema religioso corrupto. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos fazer o ID, vamos evangelizar, trazendo receita. São funcionários sem vínculo empregatício. Vamos fazer aqui o corpo de diáconos, de diaconisas, de evangelistas. Vamos pregar adesivos nos carros, vamos evangelizar nos sinais. Jesus te ama, Igreja Assembleia de Deus. São empregados sem vínculo empregatícios desses empresários religiosos, que aumenta ali nos seus currais, quando eles pregam a palavra. Quem aqui quer aceitar Jesus? 20 pessoas, nossa, como Deus me usou. 20 escravos, 20 pessoas normais que teve uma metamorfose e se transformaram em ovelhas. Apenas isso. Todos eles, sem exceção, os picaretas e os honestos, pregam um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. São funcionários sem vínculo empregatício, gente, apenas isso, desse empresário aí que está montando ali o seu império. Lógico que eu não estou generalizando, tem pessoas honestas que acreditam em diabo e fé. Eu passei 14 anos acreditando. Eu tenho testemunhos aqui de ex-pastores que dizem: Júlio, eu passei 30 anos na Batista, 40 anos na Assembleia de Deus. Eu aprendi errado e ensinei errado. Então Marcos, quando diz 16... 15, 16, e disse-lhe: ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus, Pedro, João, Tiago, meus discípulos, que eu sou o Messias de quem os profetas profetizaram. Quem crer, com R no final, crer, quem entender, quem compreender na mente, será salvo, e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70, que vai ser no ano 70. Mas quem não crer, com R, quem não entender, quem não compreender, será condenado. Já nasceu condenado. Aquele que não crê nele e já é condenado, já está condenado. Os judeus já nasceram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Para sair do estado de condenado para salvo, tinha que crer, tinha que acreditar.
que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Por isso que Pedro, em Pentecoste, pregou e 3.000 judeus creram. 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Então, quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? Da grande tribulação que está chegando aí, no ano 70. Simplesmente isso, gente. Quando é que os pastores vão pregar isso? Nunca. Dia 31 de fevereiro. Nunca. Estou tocando nessa tecla aqui porque eu tenho visto muito na internet os pastores enganando os evangélicos com relação a Mateus 24, 6 a 9. Quase todas as mensagens recentes eu estou pregando essa tecla aí. Porque é muita picaretagem, gente. É muita pilantragem nesse meio. O camarada dizer que essas guerras que estão acontecendo aí é a profecia de Jesus. Isso é pilantragem. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com os evangélicos. E eu vou provar aqui nessa mensagem mais uma vez que os caras que pregam isso são pilantras. Eles sabem disso, que são pilantras. São ateus. Porque o camarada aqui que prega, que engana, ele sabe que está enganando. Ora, se ele é evangélico, ele acredita que vai para o inferno. Não, gente, ele não é evangélico, ele é ateu. O que ele quer é dinheiro, é tirar dinheiro das pessoas. Repito, não estou generalizando. Tem pessoas honestas que acreditam naquilo que pregam. Agora, depois de ouvir uma mensagem dessa, continuar dizendo que essas guerras aí é a profecia de Jesus nos dias de hoje, você vai ter que me mostrar os discípulos vivos. Aí vai deixar de ser ingênuo para ser cúmplice, depois de ouvir uma mensagem dessa. Porque é muita picaretagem, muita sacanagem que estão fazendo com os evangélicos. E pregar Mateus 24, 6, dizendo, aí, meu irmão, Jesus nos alertou. Isso é picaretagem, viu? Isso é pilantragem, viu? Depois de ouvir uma mensagem dessa, continuar dizendo que Jesus nos alertou, aí deixou de ser ingenuidade para ser pilantragem. Ok? Então vamos lá. Mateus 24, 6. Tem traduções que diz, e ouvireis. É a tradução mais usada pelos pastores, porque os evangélicos não lê Bíblia, quanto mais lê dicionário. O evangélico não lê dicionário. E não lê Bíblia com entendimento. Por isso que é fácil enganar os evangélicos. E ouvireis, guerras e rumores de guerras, ouvireis, o verbo ouvir no futuro do presente. Jesus, quando disse isso, ele tinha 32 anos. Quando foi que Mateus 24, o 1 e o 2, que o templo ia ser destruído, quando foi que aconteceu? 38 anos depois. Por que esse 6 aqui é 2.000 anos depois? Que sacanagem é essa que vocês estão fazendo com o evangelho? Que mentira é essa? E eu vou provar agora que estão mentindo, que estão enganando. E se você hoje é uma vítima do sistema, depois de uma mensagem dessa, não pregue mais. Que essas guerras aí é profecia de Jesus. Porque isso é mentira. Esses pilantras aí, muitos deles nesses podcasts aí, mentindo e enganando. Nem vergonha na cara, muitos não têm. Muitos não têm nem vergonha na cara. Então tem tradução que diz, e ouvireis. Na tradução NVI diz, vocês ouvirão. Olha só, vocês quem, pastores? Os discípulos. Se essas guerras que estão acontecendo aí é essa profecia, cadê os discípulos, pastores? Até quando os evangélicos serão enganados? Como é fácil enganar os evangélicos? Enganar o evangélico é tirar um pirulito de um bebê, é empurrar um bebo de uma ladeira abaixo. Como é fácil enganar os evangélicos? Até quando os evangélicos serão enganados, pastores? Até eles ouviram uma mensagem dessa e Deus tirar o véu. Porque se Deus não tirar o véu, vai me detonar aqui. É ovelhinha. Houve a metamorfose, deixou de ser humano e passou uma ovelhinha. Glória a Bé, glória a Bé. Tá no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Sai do meu pé, chulé. Veio ao mundo para ser escravo, para ser uma ovelhinha, para sustentar esses camaradas aí.
estão no canal errado. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus, mas veio para ser escravo. Gálatas 8:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, para a glória de Deus. Estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Essa tradução aí, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Não tenham medo. Para quem isso aí? Para mim e para você, pastor? Sério? Não tenham medo. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras, e ouvireis guerras e rumores de guerra. Não tenham medo, meus discípulos. Quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerras, barulho e batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, meus discípulos, mas ainda não será o fim. Aí eles dizem que esse fim aqui está acontecendo nos dias de hoje. Gente, os caras são pilantras. Eu sei que tem alguns que são vítimas do sistema, que nunca ouviram uma mensagem dessa, mas a maioria sabe que está enganando. Eles usam isso aqui, ó, mas ainda não é o fim. Meu irmão, esse fim aqui, estamos vivendo os últimos dias. É mentira. Foram os últimos dias de Israel. A terra não vai pegar fogo, não vai acabar. A humanidade não vai acabar. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Pedro, quando fala lá de fogo e juízo, ele está esferindo o fogo e o juízo que ia acontecer, estava prestes a acontecer no ano 70. Pedro escreveu suas epístolas para as 5 províncias da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? O fogo e o juízo. Pedro fala isso na terra, se referindo à grande tribulação, que foi no ano 70. Ele mandando uma carta para as 5 províncias da Ásia, alertando os irmãos. O que é que nós temos a ver com isso? Para de ser enganado, evangélico. Acorda, povo de Deus. Não tenham medo, meus discípulos. Quando vocês ouvirem barulhos e batalhas de notícias de guerra, tudo isso vai acontecer. Mas ainda não é o fim. O fim foi literalmente 38 anos depois. Naquela geração, Mateus 24:34. Tudo acontecerá a esta geração. Tudo está geração presente da época. Uma nação vai guerrear contra a outra. Guerras e rumores de guerra. Né? Um país atacará o outro. Isso aí, Flávio José, Eusébio, a história conta que no primeiro século Israel estava sempre em conflito, guerras e rumores de guerras. Em vários lugares haverá fomes, falta de alimento, e terremotos, tremores de terra. Isso sempre existiu, gente. Fome e terremotos. Sempre existiu. Agora esses abutres aí vão no podcast dizendo: meu irmão, estamos nos últimos dias. Estamos vivendo um apocalipse. Estamos no período de Laodiceia. Cuidado com o chip. Se alguém me mostrar chip na Bíblia, eu fecho o meu canal. Mostra aí chip na Bíblia. Eu tenho várias mensagens que falam sobre isso. Não vai comprar nem vender. Tem um pilantra aí, o Lamartine, dizendo que não vai comprar nem vender no supermercado. Onde é que tem isso? Tem uma tranqueira aí dizendo que o Espírito Santo foi lá na casa da mulher. O Espírito Santo está me revelando, ele está indo agora na sua casa. Alguém aqui, olha, 30 mulheres pobres, humildes, dentro desse alçapão. E ele está me revelando que tem alguém aqui que tem um guarda-roupa marrom, pequeno, com a porta quebrada. Isso é picaretagem, gente. Esse cara é ateu, porque não é evangélico. Porque se ele for evangélico, ele tem consciência que está blasfemando contra o Espírito Santo. Então ele sabe que vai para o inferno? Não, ele não acredita em inferno. Onde é que tem na Bíblia o Espírito Santo visitando casas? Eu não vou nem dizer guarda-roupa pequeno, marrom, com a porta quebrada. Não vou nem dizer isso. Que na Bíblia, na época, não tinha guarda-roupa. Mas onde tem na Bíblia que o Espírito Santo foi visitar uma casa? Você viu aí que o cara é ateu? Aí 30 mulheres pobres. Qual é a mulher pobre num alçapão desse? 30 mulheres, como uma delas não tem um guarda-roupa marrom, pequeno, com a porta quebrada. O Espírito Santo está me revelando que alguém aqui
Tem, ele está indo lá agora. Voltou e me disse. Tem alguém aqui, olha, tem um guarda-roupa pequeno, marrom, com a porta quebrada. A irmã, pastor, eu tenho um guarda-roupa marrom, com a porta quebrada, pequena. E a igreja, glória a Bé, glória a Bé. Isso é uma palhaçada, rapaz. Isso é um pilantra, rapaz. Isso é ateu, essa tranqueira. Porque ele está blasfemando contra o Espírito Santo na mente de um evangélico. Ele está mentindo, ele está enganando. Ora, então a consciência dele sabe que ele vai para o inferno? Não, que inferno, ele é ateu. Quer dinheiro, apenas isso. É uma profissão. Qual é a sua profissão? Pastor. O cara é ateu e está dizendo que é pastor evangélico. Não tenham medo. Está aqui. Agora, aí eles dizem que isso aqui está acontecendo nos dias de hoje. Eu vou dizer o 9, que é o checkmate para mostrar que os caras são pilantras. A maioria é pilantra. Depois de quê? Depois que uma nação guerrear contra a outra, depois que um país atacar o outro, depois de fomes, depois de vários terremotos, meus discípulos, depois que tudo isso aqui acontecer, vocês, meus discípulos, serão presos, maltratados e mortos. Todos odiarão vocês, os odiarão, por serem meus seguidores. Seguidores de quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Depois o quê? Vocês serão presos, meus discípulos, entregues para serem maltratados, torturados, e vocês, meus discípulos, serão mortos. Todos os odiarão vocês por serem meus seguidores. A maioria dos discípulos foram mortos. Jesus está dizendo isso. Quer que isso aqui tenha a ver conosco? Ele está dizendo que depois que tudo isso acontecer, meus discípulos, vocês serão presos, maltratados e mortos, porque vocês são meus seguidores. E o cara dizer que Mateus 24:6 está acontecendo nos dias de hoje é picaretagem. Depois de ouvir uma mensagem dessa, continuar enganando os evangélicos, porque antes é a vítima. Depois de uma mensagem dessa, continuar dizendo, olha aí, meu irmão, Jesus nos alertou. Gente, cai fora desse lugar. Se você entender a graça, você vai ter uma paz. Dá uma olhada nos testemunhos aqui de pessoas hoje que têm paz, que nunca tiveram antes, que descansam, que reconhecem que passaram 30, 40, 50 anos nesse maldito sistema religioso. Tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui tem muito mais. Eu fiz só um resumo, porque o slide aqui é pequeno. Pecado, diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Tem pessoas que não conseguem viver sem um Satanás, até porque atribui o seu fracasso ao Satanás. Eu sou pobre por causa de Satanás. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. A riqueza e a pobreza vêm de Deus, gente. Pecado, diabo, inferno, últimos dias de Israel, salvação se referiu à grande tribulação do ano 70. Dízimo é uma aberração. E se você é evangélico, está roubando a Deus, você é um gênio. Nossa! Rapaz, as facções criminosas têm que contratar você, porque você está roubando a Deus. Nossa, se o cara rouba a Deus, para roubar um banco, um caixa forte, vai ser fácil demais. Tem que contratar esse cara que está roubando a Deus. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com os evangélicos. Dízimo, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, foi quando eu era dizimista fiel, andando de ônibus, comprando uma única quentinha com minha esposa, porque eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas, morando num kitnet horrível, que eu não tinha uma cadeira, sentava num degrau da escada da área de serviço, que eu não tinha uma cadeira para sentar, não tinha um fogão, não tinha uma geladeira, e nesse alçapão, por todo lado, sou abençoado. Que mentira! Como eu era um hipócrita, como eu era um zumbi, como eu era um perturbado religioso.
Restitui. Deus vai restituir, meu irmão, o que Satanás tirou para você. Que sistema corrupto, gente. De onde o Senhor nos tirou? Dízimo é uma aberração. Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Mateus 24:6, vimos aqui. Impossível nos afastarmos e nos desviarmos de Deus. Ainda que queiramos, como é que vamos nos afastar de um Deus que está aqui dentro? Ele não pertence a você, é você que é propriedade exclusiva dele. Aí você não frequenta esse galpão aí com o nome de igreja, está afastado e desviado. Isso é um decaído, não dê ouvidos a ele não. Estamos afastados e desviados para a glória de Deus desse maldito sistema religioso. Volta de Jesus, Atos 2, a vinda dele, Apocalipse 14:7, o juízo. Batalha espiritual nunca existiu. Impossível blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia não revela qual era o pecado, mas aquele que blasfemou estava condenado. Condenado a quê? A grande tribulação, que foi no ano 70. Hoje seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura. Línguas estranhas. Isso é uma das maiores picaretagens que tem nesse sistema pentecostal, gente. Línguas estranhas eram idiomas. Pedro recebeu o dom de línguas estranhas para pregar ali por todas as nações de Israel. O mundo de Israel está lá em Atos 2, 8, 9, 10. 15 nações. Como é que Pedro ia pregar a língua dele, Galileu, se eles não iam entender que Jesus era o Messias? Por isso que eles disseram, esses homens galileus falando das grandezas de Deus na nossa própria língua que fomos nascidos. Olha, aí o cara vem com esse negócio de terra decanta limpa na chulipa. Isso é picaretagem, gente. Isso é mentira. Isso é para mostrar intimidade com Deus. Esse homem, muitos deles são ateus. Línguas estranhas eram idiomas, línguas estrangeiras. Não existe mais manifestação de demônios. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14 e 15. E um espírito maligno vindo da parte de Deus, não é de Satanás não, entrou em Saul. Foram gerados por Deus, foram criados por Deus. Só que essas manifestações, literalmente falando, só aconteceram na primeira igreja lá, no primeiro século, porque tinham um propósito: curar enfermos, ressuscitar os mortos, falar línguas estranhas e expulsar demônios, para que os judeus crescem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Os demônios hoje já estavam na época de Paulo, carne e sangue. 1 Timóteo 4, 1, 2, doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Olha o 2, homens mentirosos, com a mente cauterizada. Esses demônios de carne e osso já estavam lá na época de Paulo. E hoje estão aí, atrás dos púlpitos de terno e gravata, gente. O que é que um demônio está fazendo hoje aqui? Se o ser diabo nunca existiu, e inferno significa sepultura, não existem mais manifestações de demônios. Pode ser tudo, menos demônio. Pode ser epilepsia, pode ser uma ação da carne, pode ser um cachê. Não precisa nem pagar cachê, basta dar liberdade à carne. A mulher está tonta, é verme. O pastor vai dizer que é verme ou que é demônio? Vai dizer que é demônio. Ele vai dizer, irmão, vai na farmácia comprar um remédio de verme. Nada, ela sabe, ela acredita que está endemoniada. O pastor diz que ela está endemoniada, bota a mão e ela cai. Demônio só se manifesta naqueles que acreditam nele. Eu nunca vi um pastor nem um rico endemoniado. Não existe mais. Eram espíritos malignos vindo da parte de Deus. Não existe mais. Ah, Júlio Chaves, você está endemoniado. Então vem aqui em João Pessoa, eu te dou 2 horas, a gente faz uma live no meu canal e no teu ao vivo. Se eu me manifestar, eu te dou 10 mil reais. Está lançado o desafio aí. Eu não estou endemoniado? Vem aqui expulsar os demônios que eu estou. Bem, já fiz desses desafios aí. Jesus não é o mesmo, Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É, com relação a poder, a tudo. Mas ele não faz os milagres que ele fazia na época nos dias de hoje, não. Mas ele é poderoso. Ele pode transformar esse microfone lapela aqui num dinossauro. Eu creio nesse Deus. Mas ele não vai fazer isso. E os milagres lá do Velho Testamento não aconteceram nem no Novo.
O Deus que fez o sol parar, não fez no novo. O Deus que fez cair cordonizes lá, não fez no novo. O Deus que abriu o mar, não abriu no novo. São milagres de Deus para um determinado povo e uma determinada época. Então, curar enfermo, ressuscitar os mortos, expulsar demônios em línguas estranhas, esses 4 milagres foram na época de Jesus, de Paulo, para que os judeus crescem que Jesus era o Messias. E esses que creram foram salvos. Então, esse negócio hoje de expulsar demônio, terra de canto ali para Nachulipa, é tudo picaretagem. Já lancei um desafio aqui. Venham expulsar os demônios que estão em mim. Se eu me manifestar, 10 mil reais eu dou. Venham aqui tomar posse de Mateus 10:8. Curar enfermo, ressuscitar os mortos. A gente vai no cemitério de Santa Amaro, lá em Recife. Cada defunto que você orar e Deus ressuscitar, por cada defunto, eu dou 10 mil reais. Já faz mais de um mês que eu lanço esse desafio. Sabe quantos já me desafiaram? Nenhum. Às vezes eu abro o meu e-mail aqui, deixa eu ver se algum pastor me desafiou aqui. Vem aqui em João Pessoa expulsar os demônios que tem em mim, se eu me manifestar, 10 mil reais. Vamos num velório em Santa Amaro, cada defunto que você orar e Deus ressuscitar, eu pago 10 mil reais. Vocês não curam nem vocês mesmos. Bolsonaro está aí doente. Cadê os pastores? Vai lá curar Bolsonaro? É pilantragem, gente. Eles não curam nem eles mesmos. Está aí com câncer, diabéticos, andando na cadeira de roda, usando óculos, com depressão, e vem com esse negócio aí que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é com relação a poder, sim, o Deus criador dos céus e da terra. Mas esses milagres foram para a época, não para os dias de hoje. E se é para o dia de hoje, está lançado o desafio. Venham aqui ganhar dinheiro de mim? Venham expulsar os demônios que estão em mim? Vamos no Hospital Getúlio Vargas e Restauração curar os enfermos? Vamos nos velórios ressuscitar os mortos? Tem muitas picaretas aí, rapaz, enganando os evangélicos. Besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi um movimento. A Bíblia como um livro profético é mentira, é heresia. E o futurismo insano. Tão insano como esse pentecostalismo. Esse é do movimento. Terra de canto ali para Nachulipa. Tu é um perturbado, vítima do sistema. É isso aí, gente. Acho que foi uma mensagem bem edificante. Eu peço aí que você que acesse a playlist do canal. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Dá um like, dá um joinha. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Eu nunca vou pedir nada aqui a ninguém. Nunca vou vender livro, apostila, curso, pedir dinheiro, nada. 1 Coríntios 9:18, que eu apresento o evangelho de graça. Paulo já disse na época, quando existia um propósito de salvação da grande tribulação. Então, tudo isso aí é heresia. É um sistema religioso corrupto. Dízimos, oferta, vendendo livro, vendendo apostila, vendendo cursos. Isso é uma picaretagem, gente. Onde é que fica 1 Coríntios 9:18? Que eu apresento o evangelho gratuitamente. Que esse negócio aí de cantar essas músicas gospel, esse lixo aí que são letras para tirar dinheiro dos evangélicos, cobrando 50, 70, nem vergonha na cara muitos têm. Não tem nem vergonha na cara. Além de pregar, de cantar uma música herética, e ainda cobra cachê. Falta de vergonha na cara que muitos não têm. Tá certo, gente? Então eu peço que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, dá um like, dá um joinha e compartilha essa mensagem, tá bom? Coloca no sininho, coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avise a você. Meu canal de comunicação, eu não estou conseguindo passar o slide aqui. Tá, travou aqui. Meu canal de comunicação você é de podcast, você quer me convidar para participar do podcast, você que quer interagir comigo, meu canal de comunicação é acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar.
Tá certo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Ok? Dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe, deixa teu comentário. O comentário edifica muitas pessoas. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos.